Boa noite, sou a Daniela Capassi Moreira, nutricionista. Vou apresentar o trabalho de conclusão do curso intensivo em alimentação escolar do Instituto Racine, onde foi desenvolvido um projeto em educação nutricional. O projeto desenvolvido tem o título Projeto Hora de Nutrir, que atende crianças, alunos de 4 a 5 anos de uma escola particular de educação infantil. O projeto é desenvolvido na sala de aula e no refeitório com as crianças. O período de aplicação desse projeto é de 2 horas semanais durante todo o ano letivo, toda segunda e sexta-feira, às 10 da manhã. Um período de 1 hora cada dia. Aí a gente pode pensar, mas 1 hora para criança, tão pequena, como é que ele vai fazer para chamar atenção, para prender a atenção dela? Então, por isso também tem que esse tema, esse título, do projeto, Hora de Nutrir. Mais pra frente eu vou estar explicando para vocês o porquê dessa 1 hora, de aula com eles. A responsável pela elaboração e pelo acompanhamento é a nutricionista. Esse projeto teve início a partir do diagnóstico em que os pré-escolares, as crianças, estavam com baixa ingestão de frutas, verduras e legumes. Foi observado pela nutricionista durante as refeições, no refeitório da escola. Então, assim, as crianças de 4 a 5 anos, que são desse projeto, elas englobam a nomenclatura pré-escolar, que vão dos 2 aos 7 anos incompletos de idade. Obviamente, uma criança de 2 anos não tem o mesmo entendimento do que uma de 6, de 5. Por isso, temos que ter, usar linguagens diferentes e abordagens diferentes. Mas, no caso, a gente vai estar usando essa nomenclatura pré-escolar porque engloba essas crianças de 4 a 5 anos que são as atendidas pelo projeto. Vamos falar um pouquinho, então, das características, dessa classe, dessa faixa etária, posso dizer assim. Bom, a redução da velocidade de ganho de peso e estatura, aumento da curiosidade pelo ambiente, vai estar conhecendo as coisas, então vai ficar mais dispersa na hora de se alimentar. Com isso também pode estar apresentando um apetite irregular. A influência dos adultos na alimentação é grande, porque assim, a criança ela é um livro, páginas em branco, que vão ser preenchidas. Como é que vão ser preenchidas? Com observação, aprendendo mesmo com repetições. Então, assim, o bom exemplo é muito importante nessa fase, que ela vai guardar na memória e vai levar para si. Muitos deles costumam ser seletivos. Muitas crianças nessa faixa etária, elas escolhem um grupo de alimento específico com preparo para se alimentar. Por exemplo, assim, tem criança que só come tal coisa, se não for assim, não come. Então, assim, elas são bem complexas nesse ponto. Então, o que é muito importante nessa fase é preservar o apetite. De que maneira, que a gente consegue isso? Oferecendo pequenas quantidades. Aí nesse slide a gente pode ver uma foto de uma criança, tá até ela, assim, desmotivada, cansada, dá a impressão. Que um prato cheio, repleto, de alimentos. O prato é bonitinho e tal, mas tá lotado, sabe? Não dá nem vontade da criança, comer, enfim. Então, assim, é muito importante obedecer, às necessidades da criança. Poxa, a capacidade gástrica dela é muito menor do que um adulto. E a gente, às vezes, quer dar comida, achando que não é suficiente. Bom, é muito importante não forçar, nem ameaçando a criança, punindo, falar, não, se você não comer, não vai ter tal coisa. Ou se você comer, você vai ter tal coisa. Ficar fazendo chantagem, Se não é saudável, não é adequado. Senão ela vai... Por isso que também, às vezes, assim, que nem a gente falou que nem eu acabei falando no slide anterior, falando que eles são seletivos, acabam escolhendo. Eles sabem, que podem escolher, na verdade, que depois vão ganhar certas coisas ou que podem se negar. Então, eles são bem espertos nesse ponto. A gente tem que ficar bem atento. Bom, é importante estimular, com pratos, talheres específicos, adequados, para eles, coloridos, o tamanho correto, o material correto.
apresentando também de maneiras criativas. A preparação mesmo, a montagem dos pratos. Nesse slide a gente pode ver no canto superior direito que são pratos com figuras estampadas e onde você pode montar as carinhas, né? Montar com os acessórios, com itens ali completando os rostinhos. Ou senão a gente pode montar também, como a gente pode ver aqui, ó, opção assim de 3 pratos, bem simples, né? Coisa que a mãe pode fazer só pra dar um estímulo maior à criança. Na escola é mais difícil, né? Porque geralmente são bastante crianças, então é mais complicado. Mas podemos tentar, de repente, ser um detalhe, uma coisa mais simplesinha assim. Ou uma criança que tem mais dificuldade e tal. Para preservar o apetite, é importante a gente estabelecer os horários das refeições, né? Estabelecer uma rotina. E quando acontecer a recusa, não demonstrar irritação. Insistir novamente, sim, não no mesmo momento, em outros momentos, assim, em outras ocasiões. Mas não na hora ali, não, acabar, né, criando um clima ruim e a criança ligando isso a um momento ruim e acaba meio que traumatizando e não querendo nem experimentar novamente. Bom, estimular a participação no preparo, na montagem do prato é importante também para ela saber, né, o que ela está comendo, como foi feito. Então é legal isso também. Respeitando também as oscilações do apetite, porque sei lá, a criança está doentinha, não está bem, e a gente insiste, né? Não é porque às vezes a criança acabou não fazendo uma das refeições do dia que sei lá, é um alerta, nossa, isso não pode acontecer. Não, cada caso é um caso, tem que ser bem visto, não é, às vezes não é para desespero, não. Bom, disfarçar os alimentos é uma coisa que eu particularmente sou contra, né, porque eu acho que a criança ela tem que saber o que ela está comendo. É importante ela consumir? Sim, às vezes assim, mas assim, não mascarar, por exemplo, complementar. Sei lá, enriquecer um feijão com uma beterraba, ou fazer uma panqueca colorida, assim, enriquecer, mas não mascarar, porque eu acho que é importante ela, né, ir conhecendo, identificando, né, as texturas, os sabores, as formas, a cor, que é uma época que ela tá bem curiosa e pronta para absorver bastante conhecimento nesse ponto. Bom, então o objetivo desse projeto é apresentar frutas, verduras e legumes in natura e a sua origem, a fim de aumentar o consumo desses alimentos, estimulando o melhor hábito alimentar. Por quê? Já que as crianças não estão consumindo muitas frutas, verduras e legumes, uma maneira de fazer com que elas consumam é apresentando esses alimentos, elas sabendo o que é, né? E da onde veio, para que dessa maneira estimule o consumo e mude esse quadro de baixa ingestão. Os objetivos específicos: identificar cor, textura, sabor. Elas vão conhecer de fato o alimento in natura, vão pegar, tocar, né? Saber o que é o alimento, não só ele ali prontinho, preparadinho, como ele é de fato. Apresentando a fonte, é muito importante isso também. Eu acho assim, por exemplo, tem adultos que não sabem, nossa, como nasce tal coisa, da onde vem, como é. Às vezes a criança vê a melancia, acha que a melancia só tá ali, já cortadinha, vem, sabe, sem a casca, não sabe de onde veio, como, né, da onde nasceu. Eu acho interessante também dar essa informação para a criança. Apresentando a função. A função seria mais, né, como as crianças têm 4 e 5 anos, não dá para passar muito tipo de informação assim para elas, mas obviamente, né, falando de alimentos reguladores e falando que faz bem à saúde, aquela coisa, aquela linguagem bem didática e de fácil assimilação. Também a elaboração de jogos e ilustrações para fixação. É muito importante ter essa fixação do que está sendo falado, né? Lógico que elas não vão assimilar tudo de uma vez. Então, por isso que quanto mais você falar da mesma coisa de diferentes maneiras, vai ser mais fácil a assimilação delas. O conteúdo programático. O que vai ser apresentado? Grupo de alimentos, né? Das frutas, verduras e legumes. E a origem. De que maneira?
palestra, painel, jogos e brincadeiras. Coisas assim, bem simples, não muito... Bom, aqui nos métodos eu vou explicar por que da nomenclatura hora de nutrir. Por que 1 hora? Bom, são 2 dias na semana, cada dia é 1 hora cada de duração. A criança, ela realmente se distrai fácil. Então, a gente tem que estar mudando sempre de atividade. Mas aqui uma atividade complementa a outra. Aonde durante todo o ano letivo, as crianças vão estar sempre em contato com os alimentos, né? De diversas maneiras. E com uma fixação melhor, porque vai estar falando do mesmo alimento de diferentes maneiras. Um exemplo. Por exemplo, eu vou estar falando para vocês, né? Explicando os itens aqui. A caixa surpresa, o que seria? Nada mais, tem gente que dá nome de caixa mágica, alguma coisa. É uma caixa repleta de, no caso aqui eu, né, coloquei bolinhas coloridas, aquelas bolinhas das piscinas de bolinha, né, com abertura na tampa, a criança, ela vai, coloca a mãozinha e retira o alimento escondido. E aí, tentando identificar, né, obviamente todo mundo da sala, que alimento é aquele, todo mundo pega o alimento, sente, né, e aí já começa o processo de identificação deles. Essa caixa surpresa, ela vai estar vindo, pode estar vindo sendo trabalhada junto com a degustação, certo? Por quê? Assim, por isso que a gente fala 1 hora, explicando novamente. Porque 1 hora, até organizar todo mundo sentir, né, assim, os alimentos, tocar, né, vai demorar um tempo. A degustação, outro tempo, porque eles têm uma agilidade, né, bem reduzida, tal. Então, são várias atividades da mesma coisa. Por exemplo, a caixa surpresa, como eu falei já, ela vem aliada com a degustação, né? E como temos a apresentação também de painéis, ilustrações para colorir e jogos, nesse mesmo dia poderiam estar sendo aplicados também. Não todos, mas alguns. Logicamente, a nutricionista fazendo um cronograma de que alimentos serão apresentados e quais desses métodos serão utilizados no dia. Vamos plantar. O que seria? Como nós vamos estar falando do alimento da origem, né? Vamos ver como nasce, como se é a árvore, se nasceu, ou como né, se apresenta. Então, acho nada mais interessante do que fazer assim, se a escola não tiver uma horta, né? Por isso que eu coloquei vamos plantar. Dá pra fazer um projeto utilizando uma garrafa PET com sementes. Eu acho interessante colocar na terra mesmo, como a gente vai ver a origem do alimento, né? Muita gente também trabalha com... Todo mundo acho que já fez, né? Aquele feijãozinho no algodão. Mas aí não dá muito pra você, né, associar a uma plantação, coisa assim, uma horta de verdade. Então, com terrinha mesmo, pode plantar alguma coisa simples, sei lá, uma salsa, cebolinha, alguma coisa assim que cresce rápido, uma boa visualização, só para eles entenderem que eles foram responsáveis por aquilo e tudo. Então, essa atividade de vamos plantar, ela vem associada com o quê? Com a demonstração de vídeos, de fotos dos alimentos na sua origem. Isso também se a escola não tiver uma horta e tal. Mas, logicamente, todos os alimentos apresentados não vai ter na horta da escola, né? Se a escola tiver uma horta. Enfim. E nem a gente vai plantar, só complementa com fotos reais e vídeos. Bom, os joguinhos. Quebra-cabeça. Simples. Vocês podem ver. Ele é confeccionado pelos próprios alunos, no caso. Não confeccionado, mas assim, são coloridos, né? As ilustrações podem tá prontas, tal, eles colorem tudo certinho. E aí, no caso do quebra-cabeça, do jogo da memória, a gente pode fazer acumular cada um o seu, e no final do ano, né, aí entrega um joguinho completo para cada um. E esse joguinho vai aumentando a cada alimento apresentado, né, que vai aumentando as figuras e tudo. Ilustrações para colorir. É mais uma coisa, para fixação, né? Alguma coisa assim, vai passando os desenhos e também estimulando a questão das cores e tudo, do nome. É para fixar mesmo.
O painel, descobrindo os alimentos, é um painel que vai ser preenchido com todos os alimentos, né, que forem apresentados para as crianças, então vai ficar uma coisa lá para todo mundo ver e vendo ele sendo completo, uma variedade grande. Esse painel de onde vem seria para, né, caracterizar a origem dos alimentos. Eles vão ver, não, um nasce na árvore, nossa, a melancia não, nasce como? Rasteiro. Fazer essas associações assim, para tentar gravar, simular um pouquinho. Como é feita a avaliação desse projeto? É de forma coletiva e contínua, né? Porque durante o ano todo, então, a nutricionista acompanhando todo esse processo. Então, ela vai acompanhando também as refeições, né? Que são servidas no refeitório, para verificar se teve melhoria na aceitação ou não, né? Se teve um aumento no consumo ou não desses alimentos, que é a intenção desse projeto. Que com o conhecimento dos alimentos eles aumentem o consumo. Bom, a conclusão, né, que eu chego é que o estímulo ao consumo de alimentos saudáveis na infância ela é fundamental para que a criança adquira um hábito alimentar adequado. E que projetos de educação nutricional em geral, eles devem ser somados ao estímulo praticado com a família, principalmente de pré-escolar, porque é aquela coisa, a criança é um livro aberto, em páginas em branco, absorvendo conhecimento, né, tanto bons quanto os ruins, né, e os pais, eles são os primeiros educadores dos filhos, e eles vão fazendo as coisas por repetição, eles não sabem, né, o que eles estão fazendo, ele recebe o que é ofertado, então a gente pode estar favorecendo como prejudicando a saúde deles. E a escola não consegue trabalhar sozinha, porque a criança se faz refeições lá, mas não são todas, né, do dia, então é legal estar em parceria com os pais, divulgando também as atividades e tudo, para que tenha um acompanhamento e que tenha um bom resultado. Bom, gente, é isso. Então, esse foi o projeto Hora de Nutrir. Obrigada. Tchau, tchau.